Meus amigos, boa tarde a todos. Eu queria, em nome do nosso presidente José Luiz Gomes do Amaral, saudar todos vocês e também dizer que nós estamos aqui aguardando alguns convidados de pessoas que serão homenageadas, mas como nós temos que cumprir um horário aqui na tertúlia, então nós vamos dar início à tertúlia. Da minha parte, eu acho que essa daqui é uma das tertúlias mais significativas para mim, porque faz parte da vocação acadêmica, né? A vocação acadêmica, um dos seus quesitos é preservar a memória dos seus membros. E essa tertúlia das saudades iniciou na gestão passada do nosso presidente José Luiz Gomes do Amaral, e ela visa homenagear os membros que faleceram no ano anterior ou até o começo desse ano. Além disso, a preservação do acadêmico também, toda vez que há a posse de alguém, ele também protocolarmente faz uma homenagem àqueles que antecederam na cadeira. E, felizmente, no nosso site, essa homenagem é perene, porque todos têm uma pequena biografia no site e já está sendo preservada a memória. Bom, eu queria, de antemão, agradecer muito os acadêmicos Sidney Glina, Paulo Manuel Pego Fernandes, Antônio Carlos Lima Pompeu, Sérgio Bortolari Bonatti, que aceitaram o convite de fazerem essa homenagem a 4 membros falecidos, respectivamente: Marcelo Marcondes Machado, Euclides Fontenho Marques, José Carlos Souza Trindade e Vilmes Roberto Gonçalves Teixeira. São 2 titulares e 2 honorários. Então, como nós temos 4 homenageados, eu pedi que todos cumprissem um prazo razoável para que pudesse fazer essa homenagem. Então, nós vamos declinar os nomes aqui na ordem de falecimento, ou seja, o falecimento mais antigo até o falecimento mais recente. Então, eu chamo então o nosso confrade Sidney Glina que faça a homenagem ao membro titular e emérito Marcelo Marcondes Machado. Boa tarde a todos. No nome do nosso presidente, Torélio Begliomini, eu saúdo a todos. Agradeço muito a oportunidade de fazer essa homenagem. Eu acho que uma das coisas mais interessantes da academia é essa perpetuação da memória das pessoas que se foram, né? Eu acho que é isso que dá o título de imortal para as pessoas, né? O professor Marcelo Marcondes Machado, ele nasceu em 14 de setembro de 1933, em São Paulo. Ele se graduou pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em 1958. Durante o curso, ele fez 4 estágios de iniciação científica e publicou 6 artigos científicos. Ele fez residência em clínica médica no HC da USP por 2 anos, 59 e 60, e se dedicou à carreira universitária nessa instituição de ensino, defendendo tese de doutorado na área de nefrologia em 61. Em 62, o professor Marcondes foi para os Estados Unidos, para a Washington University, trabalhar com o professor Neil Bricker, ficou até 64, né? E lá ele contribuiu para importantes projetos de pesquisa sobre doença renal crônica. Em 1965, o professor Marcelo deu início à criação do Laboratório de Fisiopatologia Renal, que talvez tenha sido uma das coisas mais importantes que ele fez na faculdade, e que logo se tornou um marco da nefrologia experimental na USP, e até hoje um marco no mundo, né? Em 67, ele fez o concurso de livre docência em clínica médica lá na USP, e em 1968, ele participou ativamente das reformas da Universidade de São Paulo, e nesse mesmo ano foi um dos idealizadores do curso de medicina experimental, que durou cerca de 15 anos, né? E que trouxe uma maneira diferente de avaliar e de ver como é que era a formação do médico. O objetivo era criar um curso com novas estratégias de ensino, que unisse o curso teórico e prático e que organizasse as diferentes áreas médicas e
que culminaria depois com a criação do Hospital Universitário, que foi fundado em 1981, quando já não existia mais o curso experimental, mas o Hospital Universitário ficou, e o professor Marcondes foi um dos idealizadores da ideia de ter um hospital que até hoje presta grandes serviços lá na Zona Sul de São Paulo. Ele foi professor de Clínica Médica Geral do curso experimental de Medicina, por indicação do Departamento de Clínica, com aprovação da congregação da USP, por 10 anos, de 71 a 1980. Em 1977, o professor Marcondes foi um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento da divisão de nefrologia na USP, atuando como seu chefe de 78 a 85 e ficando como professor titular de 85 a 2003. Ele imprimiu características nessa clínica que elas permanecem até hoje, né? E uma das coisas mais notáveis da carreira dele é que, quando ele se aposentou, né, 8 professores associados, formados por ele, disputaram o cargo de professor titular que ele deixava, né? Paralelamente, a convite da Fundação Universitária do ABC, né, para alegria minha e do Pompeu, né, o professor Marcondes ele instalou e chefiou o departamento de propedêutica e clínica médica da Faculdade de Medicina do ABC, onde ele ficou por 3 anos, até 1977. Né? Ele galgou a condição de professor adjunto em 1981 e foi o primeiro professor titular de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP. A partir desse ano, ele passou a exercer as chefias do serviço e da disciplina de nefrologia, respectivamente do HC e da Faculdade de Medicina, até sua aposentadoria em 2003. Ele foi chefe do Departamento de Clínica Médica da USP por 3 anos, 92 a 94, e durante sua gestão ele criou 2 especialidades clínicas, a geriatria e as emergências clínicas, né? Ele foi diretor da Faculdade de Medicina com mandato de 4 anos, de 1994 a 98, e por força do seu cargo ele assumiu a presidência da congregação, do Conselho Técnico Administrativo da Faculdade de Medicina da USP, a presidência do Conselho Deliberativo do HC e do Hospital Universitário da USP e do Conselho de Curadores da Fundação Faculdade de Medicina. Na USP, foi membro do Conselho Universitário e do Conselho Técnico Administrativo. Vocês veem, o professor Marcelo não parava, né? Foi eleito membro da Comissão de Atividades Acadêmicas, da qual foi presidente por 1 ano. Por indicação do reitor, foi membro da Comissão de Cooperação Internacional da Universidade de São Paulo. Ao se aposentar em 2003, a nefrologia do HC FIMUSP já vinha publicando anualmente cerca de 50 trabalhos científicos na literatura médica internacional. Era constituído por 11 unidades de ensino, pesquisa e assistência. Todo o seu corpo médico e docente possuía título de doutor, bem como com 15 livros docentes em nefrologia. Ele formou, enquanto chefe da nefrologia, 220 residentes muito bem treinados na especialidade, disputados por escolas médicas e por mercado de trabalho. A pós-graduação em nefrologia, que teve início em 91, tem diplomado em média 5 a 6 pós-graduandos por ano, e ele foi orientador pessoal de 17 pós-graduandos. Recebeu o título de professor emérito da USP em 2004, publicou 134 artigos científicos, dos quais 46% em revistas internacionais de impacto e 19 capítulos em textos didáticos. Editou em coautoria 3 livros, Fisiologia Renal com o professor Gerhard Maunig, em 69, Clínica Médica, Propedêutica e Fisiopatologia com o Dr. Sustovich e o Dr. Luiz Ramos, em 1976, e Doença Hipertensiva com o Dr. Reinaldo Chiaverini, em 1980. Ele também trabalhou por 10 anos no Hospital Emílio Ribas, hoje Instituto de Infecto Emílio Ribas, e foi plantonista do pronto-socorro do HC por 8 anos. Ele ingressou como membro titular da Academia de Medicina, é por isso que nós estamos hoje falando dele aqui, em 4 de abril de 1975, tornando-se membro emérito e o primeiro ocupante da cadeira número 58, cujo patrono é Diogo Teixeira de Faria, que também foi presidente desse sodalício durante o mandato anual entre 1904 e 1905. O professor Marcelo Marcondes faleceu em 10 de março de 2024, após 90 anos muito bem vividos, né? O professor Marcondes era um apaixonado pela educação médica, tinha um caráter agregador, incentivando os mais jovens a se interessar pela assistência, ensino e pesquisa, e transformou a clínica nefrológica da Faculdade de Medicina da USP em uma das mais importantes do mundo. Eu nunca tive muito contato pessoal com o professor Marcondes, porque quando ele assumiu a nefrologia, eu já era residente de cirurgia, e aí a gente não se encontrava, apesar de ser no mesmo andar, né? A gente não se encontrava.
Mas nos corredores do HC, sua fama era de um professor boa gente, amigo, e que, além de ser muito preocupado com a formação dos seus médicos. Todos os residentes gostavam muito do professor Marcelo, ao contrário de outros professores que a gente não gostava muito, mas do professor Marcelo todo mundo gostava muito bem. E para a gente se lembrar um pouco do que ele pensava, tomei a liberdade de mostrar um vídeo bem rápido para vocês. Um receio, um medo que eu tenho da super, hiper, mini especialização, que às vezes se confunde apenas com uma técnica. O indivíduo aprende a fazer, a exercer, usar uma técnica e a usa com competência, sim. Mas saído do gesto que ele tem que fazer ou do olhar que ele tem que pôr num visor e escrever um pequeno laudo, ele está esquecendo o ser humano psicossomático indivisível, está esquecendo coisas da sociedade no que diz respeito à saúde comunitária, está esquecendo até coisas mais importantes que é... Eu acho que essa breve fala do Dr. Marcelo mostra bem a preocupação que ele tinha com a formação médica, né? E mostrando como ele era um visionário, né? Porque a gente está passando por exatamente o que ele tinha muito medo. Muito obrigado. Muito grato, Sidney Glina, por esse momento muito significativo aqui para a academia. Eu queria também aproveitar, saudar a vinda do Sr. Roberto e Renata na nossa academia, são filhos de um dos homenageados hoje. Hoje vocês acabaram de escutar o primeiro. Nós estamos chamando na ordem cronológica de falecimento, do mais antigo para o mais recente. Então, sejam muito bem-vindos a essa reunião. Eu passo a palavra agora ao acadêmico Paulo Pego Fernandes, que vai fazer uma homenagem a Euclides Fontenho Marques. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, é um prazer poder homenagear o professor Euclides Marques e queria iniciar parabenizando o nosso presidente pela reeleição, né? E uma eleição concorrida, para quem não sabe, mas que ganhou por unanimidade, que é uma coisa rara, independente da eleição ser concorrida ou não, né? Bom, o professor Euclides Marques, ele nasceu no dia 5 de abril de 1935, os pais Antônio Marques e Júlia Fontenho Marques, a esposa Maria Nilda, com a qual teve 3 filhos, a Silvia, o Marco e o Otávio. Foi graduado na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1958, fez residência da cirurgia geral em 59 e 60, cirurgia cardiovascular de 61 a 63, e naquela ocasião, e durante vários anos, foi o braço direito do professor Euclides de Jesus Zerbini, que operava, como todos sabemos, ele era, na verdade, o chefe, foi o primeiro titular, o professor Zerbini, da cirurgia torácica e cardiovascular. No início de carreira, operava muita cirurgia torácica e depois muita cirurgia, se dedicou mais à cirurgia cardíaca. O professor Najib, que era mais ou menos contemporâneo, ele continuou se dedicando à parte do tórax, foi chefe do grupo de tórax durante muitos anos. Ele trabalhou durante 20 anos no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Aqui numa foto com o professor Alípio Corrêa Neto, que foi outro que marcou tempo e que fez história também a nível de medicina brasileira. O professor Euclides, eu tive a oportunidade de conviver com ele, de entrar em algumas operações com ele a nível experimental, e ele era um inquieto, na verdade. Ele era, cada uma das áreas, ele tentava melhorar. Ele era uma usina de ideias. Então, ele ficava o tempo inteiro falando, bom, o que eu posso fazer para melhorar a circulação corpórea, o que eu posso fazer para melhorar várias coisas, e, em especial no Brasil, o transplante cardíaco. O transplante ele se dedicou bastante a isso.
Em 1965, ele fez o primeiro reimplante de membro amputado da América Latina, o que resultou na sua tese de doutorado. Na década de 60, era a época, para quem viveu isso, a época de início da cirurgia. Então, tudo era novo. Como fazer o transplante, como fazer uma válvula, não existia válvulas cardíacas, como fazer a circulação excorpórea. A circulação excorpórea também não existia, ela foi criada em 55 e começou a ser feita no Brasil poucos anos depois, e assim por diante. Então, ele pegou, de fato, o início e o desenvolvimento de várias coisas. Em 65, quando o HC realizou o primeiro transplante renal, ele montou um laboratório de cirurgia cardíaca, onde ele começou justamente a investigar, que foi o embrião da cirurgia experimental e da bioengenharia do INCOR. Na cirurgia experimental, em 65 ainda, ele realizou mais de 200 transplantes de coração em cães. E a equipe, na época, era o Seigo Suzuki, que foi depois até ministro da Saúde e presidente da Fundação Zerbini, o Pedro Piantino Lemos, que trabalhou muito tempo na técnica cirúrgica e no INCOR, o professor Noidir Stolfi, que foi também professor titular de cirurgia cardíaca lá no INCOR, e vários outros alunos. E aqui ele levando a família, para os filhos e a esposa, para passar a noite num domingo para visitar os cachorros, os pacientes, que eram os cães, com 2 corações. Eu cheguei a participar no início, quando eu era acadêmico ainda, em 78, quando segundo anista, nós fazíamos essa cirurgia, que era colocar um coração, um transplante cardíaco no pescoço do cão. Por que a gente fazia no pescoço? Porque era para facilitar as biópsias. Porque se você fazia em outro lugar, era muito difícil para você acessar, para você testar rejeição e testar medicamentos. E isso quem, no nosso meio, implementou foi o Euclides. Após 5 meses do transplante realizado pelo Barnard, na África do Sul, o professor Zerbini e Euclides fizeram o primeiro transplante cardíaco do Brasil. Aqui é uma foto em que o Zerbini e o Pairola retiraram o doador, e aqui o Zerbini e o Euclides transplantando o primeiro coração, que foi o João Boiadeiro. Aqui a repercussão da época. E o transplante cardíaco, na verdade, ele mudou a história da cardiologia no Brasil. Ela, na verdade, por causa do transplante cardíaco, saiu o INCOR, e por causa do INCOR, a cardiologia no Brasil é uma das principais. Estou falando isso com tranquilidade, sem conflito de interesse. A existência do INCOR mudou a cardiologia na América Latina. Então, com isso, isso teve uma enorme repercussão de fato. Microcirurgia era uma outra área que ele estudava bastante, raios laser. Eu cheguei a participar com ele, o professor Egas Armelin, que foi chefe, que era hemodinamicista e foi chefe da experimental, concorreu até ao prêmio, não ganhou, mas concorreu ao prêmio Nobel com os estudos em laser. Eu cheguei a participar de alguns estudos desses, e quem capitaneava isso na época era o Euclides, do ponto de vista cirúrgico. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens, aqui alguns deles. E aqui uma coisa que me chamou a atenção é o prêmio de melhor trabalho cirúrgico da Academia de Medicina de São Paulo. Nós discutimos isso na gestão passada, né, ou nessa gestão, no início da gestão do prêmio. Em 89, ele tinha recebido esse prêmio. Então, isso vê que isso já teve algumas idas e vindas, né? O prêmio Oswaldo Cruz, do Congresso Médico Universitário, em 1989, que a gente teve o prazer de ser o primeiro presidente, em 1982. Esse é um livro que tive o prazer de receber da mão do professor Euclides, quando ele lançou A Face Oculta dos Transplantes. E foi uma coisa interessante. O professor Euclides, ele era uma pessoa assim, extraordinariamente cordial, ele tinha um prazer enorme em ensinar, mas existiam algumas críticas do ponto de vista de metodologia, algumas vezes de seguir um método e de se dedicar a ele. E quando ele me entregou esse livro, e vou falar isso uma inconfidência aqui, principalmente numa sessão da saudade, quando ele me entregou esse livro, ele lançou isso no INCOR,
Eu li o livro e fui lá porque era amigo dele, mas bati o olho no livro, né? E aí, depois de algum tempo, eu estava em cirurgia com o professor Adib, e o professor Adib, a gente estava começando a conversar de alguma coisa, e aí surgiu a questão do livro. Ele falou: você leu o livro do Euclides? Eu falei: eu li mais ou menos, eu bati o olho, vi. Eu falei assim: não, então lê de novo, está tudo lá. Lê de novo que está tudo lá. E aqui a família do professor Euclides. Muito obrigado. Muito grato, Paulo Pego, por esse momento significativo, em homenagem a alguém que eu também tive o privilégio de conhecê-lo ainda quando estudante. Passo a palavra agora ao acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, que faça as considerações sobre o professor e acadêmico José Carlos Souza Trindade. Confrades, confreiras, demais senhores e senhores presentes. Uma frase primeiro sobre Euclides. Eu tive o privilégio de trabalhar como plantonista, como cirurgião do Hospital das Clínicas do Sábado durante 6 anos. Nós éramos em 3 cirurgiões. Euclides, o Dário, eu era o mais novo, e o Pompeu. Evidentemente que existia uma diferença de qualidade muito grande, mas foram tempos inesquecíveis e realmente Euclides foi um homem genial. Essa é a palavra que eu resumiria. Sessão das Saudades de José Carlos Trindade. Eu quero inicialmente agradecer o privilégio de poder participar dessa sessão, representando a academia e fazendo parte da homenagem ao José Carlos Trindade. Eu me sinto muito à vontade de falar sobre o Trindade, porque eu convivi com ele durante essas últimas décadas de maneira muito próxima, porque o Trindade foi meu professor no primeiro ano da Faculdade de Medicina em Botucatu. Foi quando eu o conheci e acompanhei a sua carreira até a sua partida. E durante essas décadas, eu pude usufruir a presença de um professor, orientador de vários trabalhos que fizemos juntos, orientador na minha vida pessoal, orientador na minha vida como associativo, principalmente em grandes dificuldades que tive como presidente da Sociedade Brasileira de Urologia durante a epidemia. Como colega e principalmente como amigo. Resumir a pessoa, a carreira do Trindade não é fácil pela extensão. Então eu quero destacar aquilo que nesse meu tempo de convivência com ele e conhecendo bem, me parece de mais importante. O professor Trindade teve uma vida profissional dedicada inteiramente à medicina, à pesquisa, à vida associativa, à orientação de discípulos, deixando à parte a sua participação familiar, que falarei alguma coisa. O professor Trindade é de Alegrete, gaúcho de Alegrete, veio para São Paulo em 56 para tentar a Faculdade de Medicina, fazer medicina, entrou na FAMUSP, de cara, fez o curso de medicina aqui, a seguir fez residência de cirurgia geral, terminando a sua residência, isso nós estamos ali por 64, o Trindade prestou concurso para assistente da cadeira de cirurgia da segunda clínica cirúrgica do Hospital das Clínicas,
cujo professor era Edmundo Vasconcelos, foi aprovado e também assumiu, por concurso, o cargo de cirurgião de emergência do sábado. Vejam as coincidências. Eu herdei esse plantão anos após, junto com Euclides Marx. Para mim, isso é uma coisa inesquecível. Nós estamos ao redor de 64, mas em 63 foi criada a Faculdade de Medicina de Botucatu, com princípios algo diferentes do tradicional. Ensino basicamente formativo, mais do que informativo, e corpo docente, com tempo de trabalho integral e dedicação exclusiva. Começou com 8 professores contratados, e eu vejo que esses princípios foram fundamentais pelo esquema, pelo plano de trabalho, e eu comparo com as faculdades de medicina criadas atualmente. Esses verdadeiros lixos. Escolas distribuidoras de diplomas e não de conhecimento. É uma tristeza ouvir que o Brasil tem o recorde mundial em números de faculdades de medicina. Para mim, isso constitui uma tristeza. Mas o Trindade foi para lá e fez parte deste grupo inicial de inovadores e galgou de maneira brilhante todos os postos universitários. Ele prestou concurso para a disciplina de cirurgia, fez doutorado, fez livre docência, por concurso tornou-se titular, diretor da faculdade, reitor da universidade, presidente da comissão de ex-presidentes reitores. Uma carreira brilhante. Orientou dezenas de estudantes, de doutores, de mestres. Teve uma produção científica notável, mais de 200 publicações em revistas de primeiro mundo. Levantou o dedo para mim? Não, para Mauniano, claro. E uma dezena de trabalhos, orientou vários médicos, vários professores. Durante a sua passagem, ele ganhou uma bolsa de estudo aos Estados Unidos, ficou 2 anos fazendo pesquisa em Cleveland e trouxe trabalhos, premiado N vezes, 5 vezes pela Academia de Medicina, Nacional de Medicina, por trabalhos publicados, uma vez pela Confederação Americana de Urologia, de tal maneira que, do ponto de vista profissional, foi um exemplo para todos nós. E eu acompanhei tudo isto, porque eu não posso imaginar regime melhor para a escola do que ter seus mestres com tempo integral dedicado aos alunos, à pesquisa e aos doentes. Eu não consigo dissociar, dentro desta grandeza que foi Trindade, no plano como pesquisador, chefe de serviço, cirurgião, etc., dissociar de sua esposa, da Cleide. Eu não via o Trindade sem a Cleide. A Cleide
foi fundamental. Colega de turma, pediatra, foi junto com ele para Botucatu, fez também docência, tornou-se titular e ela também faz parte da nossa academia, com muita justiça. No plano familiar, ele foi um chefe de família realmente muito eficaz, muito eficiente. 3 filhos, 2 médicos. Estou vendo o nome que não chegou, do Zeca, que é o professor de Botucatu. Tem o outro Alcides, radiologista, professor de Botucatu. E um outro que fez marketing. Ou seja, até aqui, nessa curta apresentação, nós estamos diante de uma pessoa de um alto nível, como pessoa, como cidadão, como professor, como chefe de família. Eu tive um momento muito importante da minha vida em 2005, e nessa ocasião o Trindade mais uma vez estava comigo. Ele me acompanhou muito. Foi quando eu prestei o concurso para professor titular de urologia da USP. Foi um concurso bastante trabalhoso, uma guerra aluno, inquisitor. Eu fui aprovado, com aquelas notas que se aproxima de 10 quando se precisa acertar a escala dos aprovados, mas, na época, foi aprovado o Miguel Ciruge, fez-se justiça. O Miguel tinha um concurso mais robusto do que o meu, ele era professor titular da Paulista, exato, e trazia no seu currículo toda aquela bagagem. E, evidentemente, que não havia como, de maneira que se fizesse justiça nessa banca examinadora, que se não fosse aprovar o Miguel, que, aliás, ele era um excelente médico e meu colega de turma de residência. Mas gravo até hoje um abraço do Trindade na saída e me disse: não pare aqui, você tem que continuar. Obrigado, Trindade. Eu continuei e eu acho que deu certo. Senhores, este é Trindade, titular da nossa academia. Eu acho que nós herdamos dele uma carga importante como cidadão, como profissional, como chefe de família. Eu gostaria de que o Zeca e os outros levassem essa missão da nossa admiração durante essa homenagem. Trindade, um teleabraço, missão cumprida. Descanse em paz. Obrigado. Muito obrigado, Pompeu, por essas sensíveis e belas palavras do acadêmico José Carlos Trindade. Eu queria também anunciar aqui a presença da Júlia, que é neta, saiu um pouquinho, e do Marcos, que é filho do grande Euclides Marques. Sejam muito bem-vindos. Eu fiquei sabendo que vocês vieram de Santa Catarina para cá estar aqui presente. Um pouquinho antes de vocês entrarem, já tinha sido feita homenagem, mas não fiquem tristes, porque as tertúlias são sempre gravadas e ainda nessa semana ele estará no nosso site da Academia de Medicina. Então, vocês poderão ver a bela homenagem que o acadêmico Paulo Pego fez
ao seu pai, que também eu tive particularmente a felicidade de conhecê-lo como estudante de medicina ainda. Eu queria agora passar a palavra ao acadêmico Sérgio Bortorai Bonatti, que vai tecer considerações, homenagens ao acadêmico Wilmes Roberto Gonçalves Teixeira. Bom, primeiro quero agradecer o convite, agradecer a presença dos filhos do Wilmes que vieram lá de Mogi para essa nossa homenagem aos que faleceram e lembrar que o Euclides Marques foi residente na época que meu pai era assistente da primeira cirúrgica e eu conheci o Euclides quando eu era menino. Eu vou ter que ler porque não tenho habilidade dos meus antecessores aqui de falar. Vou pôr os óculos, que é a chegada da idade. Wilmes Roberto Gonçalves Teixeira, 1930-2025. Convocado pelo presidente, não pude me furtar a responsabilidade de dizer algumas palavras sobre esse querido membro honorário da Academia de Medicina. Eu o conheci na década de 70, ele 16 anos à minha frente, quando eu era residente do Hospital do Câncer e fazia uns bicos como legista de plantão no 16º Distrito Policial da Rua 11 de Junho, na Vila Mariana. Naquele tempo, antes do advento do bafômetro, tiravam o sangue dos envolvidos em acidente com veículos, colocavam-se em frasquinhos de vidro de penicilina reciclados e encaminhavam-os para análise laboratorial no ML da Teodoro Sampaio. Com a demora para a execução do processo, quase sempre o resultado era negativo. O álcool havia evaporado já. Dr. Wilmes nasceu aos 8 de maio de 1930, no Espírito Santo do Pinhal, em São Paulo, filho do casal Lázaro Gonçalves Teixeira e Maria Julieta Bueno Gonçalves. Quando seu pai foi transferido para Mogi das Cruzes para ser diretor do Colégio Estadual, a família se mudou para lá e Mogi foi adotada pela família. Sempre ele foi muito estudioso e concluiu, em primeiro lugar, o curso colegial como bolsista do famoso Colégio Bandeirantes, em São Paulo. Um aluno dedicado, brilhante, o melhor aluno do colégio. Ingressou na USP em 1950, se graduando em 1955 pela 38ª turma e é inscrito no Conselho de Medicina sob o número 2165. Como o Conselho foi fundado em 57, todo mundo que já estava formado se inscreveu naquela época. Então, aqui tem as 100 primeiras turmas da USP. Se você olhar, o nome dele está na 38ª turma. Fez residência em cirurgia no HC por 2 anos. Voltou para Mogi, trabalhou como médico, foi professor de Direito das faculdades de Direito locais, na parte de Medicina Legal, e era um escritor compulsivo, escreveu vários livros. Enveredou para a Medicina Legal e se destacou muito. É um dos pioneiros da abordagem do síndrome do bebê espancado no Brasil. Fundou o primeiro CICS, Centro de Investigação de Crimes Sexuais no Brasil, e implantou o IML de Mogi das Cruzes. Aí ele ganhou reconhecimento internacional quando ele coordenou a equipe que identificou o esqueleto de um homem enterrado em Embu como sendo do médico alemão Joseph Mengele. Na verdade, esse homem morava clandestino no Brasil com outro nome, morreu afogado aos 68 anos na praia em Betioga. E o livro que Dr. Wilmes lança o livro
em 2023, em março, no shopping de Mogi. E esse é o livro que os filhos trouxeram um exemplar para doar para a nossa biblioteca. Em 1971, ingressou como membro titular dessa academia. Através de um amigo comum, Luiz Tabelião, que é um arquiteto e que mora em Mogi, fiquei sabendo do lançamento do último livro dele no dia 4 de março de 23, sobre Mengele. Eu tinha um casamento no mesmo dia, fora de São Paulo, e não consegui ir. Mas na mesma data. Mas, graças à generosidade dele, foi agraciado com um exemplar autografado. Aqui. Esse é o meu exemplar do livro. E, em função disso, e de ter um amigo em comum, no dia 24 de janeiro passado, Luiz Tabelião me deu a infausta notícia da partida Wilmes. O Wilmes era um homem muito bom, dedicado e competente. Foi longevo, partindo aos 94, quase 95 anos, de causas naturais. Foi casado com a professora doutora Cândida Maria Plaza Teixeira, em memória. Deixa 3 filhos. Roberto, que é médico, que aqui está, a Renata, que é psicóloga, e o Ricardo, que é físico, que não pôde vir. 3 netas, Gabriela, Natália e Letícia. Deixa muito boas lembranças aos que da amizade dele puderam privar. Como não somos eternos, temos consciência de que um dia também partiremos. E como dizem, os amigos não morrem, apenas partem antes do que nós. Esteja na paz, Wilmes. Nós vamos abrir daqui a pouquinho para comentários e colocações de todos, inclusive dos familiares que aqui estão presentes. Eu queria, antes de mais nada, saudar também a Rebeca e o seu esposo, Rafael, também são parentes do Dr. Euclides Fontenho Marques. Eu também queria saudar a presença, com muito carinho também, do colega meu, urologista, José Carlos Trindade, a Leila, a Eduarda e o Guilherme Trindade, que são parentes do nosso homenageado, Dr. José Carlos Souza Trindade. A homenagem havia sido feita um pouquinho antes de vocês chegarem, mas não fiquem tristes, porque essa tertúlia está sendo gravada, está sendo transmitida online, nós temos, inclusive, telespectadores online, e dentro de mais uns 2 ou 3 dias estará no site da academia e vocês poderão rever a bonita homenagem também que o acadêmico Pompeu, aliás, muito emocionante, que ele fez para o doutor Trindade. Eu queria, antes de passar alguns elogios aqui da academia, eu queria passar o certificado de apresentação ao querido acadêmico Paulo Pego Fernandes, pela apresentação, ao acadêmico Sérgio Bortolari Libonati, muito obrigado, Sérgio, ao acadêmico Sidney Glina, obrigado, Sidney, e ao acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, muito obrigado. Esse momento é rapidinho, mas eu acho que é importante porque a gente procura mostrar... Bom, aqui já vocês viram parte do grande lastro da Academia de Medicina de São Paulo. São pessoas brilhantes que todos nós tivemos assim o orgulho de ombrear com eles aqui nessa casa. Mas eu queria passar mais algumas coisas também de acadêmicos que se destacaram, que representaram a nossa academia. Ou de algumas notícias, bem rápido. Para aqueles que não sabem, está esse prêmio Academia de Medicina de São Paulo, que o acadêmico Paulo Pego
falou que Euclides Marx recebeu na década de 80, ele foi ressuscitado na atual gestão. O ano passado já teve o prêmio e esse ano também as inscrições estão abertas. Então, existem duas categorias, a categoria médica e a categoria estudantes de medicina. O regulamento está no site, os trabalhos poderão ser enviados até o último dia de maio, por e-mail, e todos aqueles que participam de atividade acadêmica, universitária, poderão se inscrever. Só não podem participar do prêmio, por um conflito de interesses, os membros da academia, obviamente. Tá? Mas, fora isso, todos poderão participar. Com muita alegria, eu queria dizer que a Universidade de Stanford divulga todo ano uma lista dos cientistas mais citados do mundo. E, no final do ano passado, o nosso grande acadêmico Luiz Roberto Ramos, que é neto do grande Jairo Ramos, ele é professor da Escola Paulista de Medicina, ele foi reconhecido como um dos cientistas mais citados no mundo no ano de 2024. Queria também, com muita alegria, dizer que o nosso acadêmico Guido Arturo Palomba, que esteve na reunião da diretoria há poucos minutos, ele foi entrevistado pela Rádio Nacional para falar sobre a aprovação do projeto na Câmara dos Deputados referente à castração química para condenados por crimes de pedofilia no Brasil. Aqueles que não sabem, o Guido é uma referência nacional do ponto de vista de psiquiatria forense. Queria também, com muita alegria, ressaltar que o nosso acadêmico Sérgio Bortolari Bonatti, ele é o representante da Associação Paulista de Medicina no Conselho Curador da Fundação Oncocentro de São Paulo, na gestão de 2024 a 2028, na qualidade de conselheiro titular. Uma outra alegria também que eu passo para vocês, para aqueles que não sabem, a nossa acadêmica Linamara Riso Batistella, que já teve cargo de secretária de Estado e é professora titular da Universidade de São Paulo. Ela concedeu uma entrevista muito bonita no último volume da revista da Associação Paulista de Medicina, cujo título é Linamara Batistella, uma vida dedicada à saúde pública. E ela aparece nessa foto aqui, muito bonita, com as insígnias da Academia de Medicina de São Paulo. Eu já a cumprimentei pela brilhante entrevista. O nosso acadêmico Cláudio Lotenberg, ele foi incluído pela Allgemeine Journal entre as 100 pessoas mais influentes da vida judaica no mundo no ano passado. Para quem não sabe, o Cláudio Lotenberg, ele é presidente, ele é oftalmologista, formado na Escola Paulista de Medicina, e ele é também presidente da Confederação Israelita do Brasil e presidente do Conselho da Sociedade de Medicina Israelita Albert Einstein. E nessa relação tinha nomes como, por exemplo, Benjamin Netanyahu, Michael Bloomberg, Javier Milei, dentre outros que o mundo conhece. E o Cláudio Lotenberg, que é uma pessoa extremamente atuante também, esse mês acabou de publicar um artigo que é mencionado na capa da revista Veja, cujo título é Inteligência Artificial Generativa deve revolucionar o desenvolvimento de novos remédios na revista. Então, parabéns também ao Cláudio por toda vez que um acadêmico tem um feito tão assim importante, eu acho que todos nós nos elevamos também, pelo menos eu me sinto assim. Eu tive a oportunidade de, a convite, representar a Academia de São Paulo na tertúlia da Academia de Letras de Campos do Jordão, onde foi feita uma palestra que foi homenageado um médico, romancista e contista chamado Rodolfo Tiville.
Essa palestra foi feita por ocasião do centenário de nascimento dele. Eu convivi muito tempo com o Rodolfo Tiville, era uma pessoa extremamente agradável, e ele pertenceu também à Academia de Letras Campos do Jordão. Então, eu estive lá no dia 1º desse mês, que foi um sábado. Nós fomos muito bem recebidos e foi uma tertúlia muito, muito bonita também. E, para quem não sabe, nós temos 3 membros desta Academia de Medicina que fazem parte da Academia de Letras de Campos do Jordão, que são Nelson Guimarães Proença, Maria de Lourdes Mendes Carneiro Pinheiro Franco e o nosso ex-presidente Luiz Fernando Pinheiro Franco. Queria também enaltecer muito que, no dia 11, que foi ontem, houve a posse da Academia Campinense de Letras. E, na diretoria atual da Academia Campinense de Letras, nós temos um acadêmico brilhante, chamado Flávio Antônio Quillit, que ele compõe essa academia como vice-presidente. E eu quero enaltecer o brilhantismo dele, porque não faz um ano que ele entrou como titular da Academia Campinense de Letras e já foi convidado a ser vice-presidente dessa casa, que já tem mais de 50 anos. Então, parabéns, Quillit, e também meu agradecimento ao Juarez Moraes Avelar, que representou a Academia de Medicina de São Paulo nesse evento. Por falar no Juarez, mas eu vou repetir no mês que vem. O Juarez, na sexta-feira próxima, na Assembleia Legislativa de São Paulo, vai receber a comenda Dr. Ives Gandra da Silva Martins, da Academia de Letras Shakespeare. Parabéns, Juarez. Bom, eu queria agradecer muito a eleição por mais um mandato na Academia de Medicina de São Paulo. Com certeza, esse voto veio muito mais pelos colegas que compõem a diretoria do que pelo próprio representante que aqui se encontra. Então, muito obrigado, e a gente espera, nesses 2 anos, continuar o ritmo que nós estamos tocando e contando com a presença de todos, porque realmente, sem vocês, não dá. A academia realmente somos nós. Não sou eu, não é a diretoria, somos nós. Então, participem. Por falar em participar, eu queria, pela última vez, dizer o seguinte: no dia 7 de março, a nossa entidade comemorará 130 anos de existência. É a mais antiga entidade médica do Estado de São Paulo. E nós já programamos 2 eventos. Um deles é um seminário na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, que foi lá que a academia, há 130 anos, teve a primeira reunião solene, foi lá que ela foi instalada. Então, eu peço que todos participem desse evento, porque será marcante. E estaremos lá no dia 7, é uma sexta-feira. O simpósio começará às 9, mas nós já estaremos, a diretoria, a partir das 8h15, para ter uma sessão privada com o diretor. Todo mundo está convidado, principalmente o pessoal da diretoria, e peço que os acadêmicos estejam lá com a Pellegrini e a medalha acadêmica, porque faremos uma foto para a posteridade, e isso realmente é uma reunião de gala, que nós vamos representar não somente os acadêmicos atuais, mas nós vamos evocar figuras marcantes da medicina do século XIX. Arnaldo Vieira de Carvalho, que estava lá, o Luiz Barreto, o Matias Valadão, Sérgio Meira, e tantos outros que marcaram a medicina do século XIX e que foram os fundadores desta casa. E, à noite, teremos, por adesão, um jantar de gala também, sem Pellegrini, mas, obviamente, com terno, gravata, no Clube Paulistano, que o Juarez está intermediando esse jantar para nós. E também agradeço de antemão o Pompeu,
que se disponibilizou a nos ajudar em qualquer empecilho que possa acontecer lá. Eu queria avisar vocês o seguinte: as inscrições, o local, ele comporta no máximo 70 pessoas. E nós vamos fechar as inscrições no último dia desse mês. Então, aqui é o dia 28. Nós já temos em torno de 64 pessoas que pagaram já e que estão inscritas. Então, aqueles que estiverem interessados terão essa oportunidade até o dia 28 de fevereiro. Daí para frente, nós não podemos aceitar mais as inscrições para esse jantar de adesão no Clube Paulistano, que será a partir das 8 horas, do dia 7 de março próximo. E, para terminar também, eu falei na Academia Campinense de Letras, mas nós lá também temos 2 imortais dessa casa, que eu nem sei se o Flávio sabe disso. Eu vou te falar, Flávio. Temos um chamado Paulo Mangabeira Albernaz, que foi professor de otorrino. Ele aqui nessa academia foi membro correspondente, e lá ele foi membro titular, primeiro ocupante da cadeira 15. E o Paulo Mangabeira Albernaz também, para quem não sabe, ele foi membro da Academia Paulista de Letras. E temos um outro imortal lá, que foi membro aqui, foi uma pessoa muito importante, que é o José Aristodemo Pinotti. Aqui ele foi membro titular, e lá na Academia Campinense de Letras, ele também foi o segundo ocupante da cadeira 23. Bom, encerrei a minha fala. Vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte: participem da próxima tertúlia, que será no dia 12 de março, quando nós teremos aqui o acadêmico Hermann Greenfeld, que ele vai falar sobre o tema alcoolismo e síndrome alcoólica fetal, que é uma das pessoas que estudou muito sobre esse assunto e muito trabalhou nesse assunto. Então, agora, como só ia acontecer, eu vou abrir a palavra a todos. Nós faremos por ordem de inscrição, então a Sônia já pediu a palavra, e eu pediria realmente encarecidamente que fossem breves, tá? Roberto. Espera aí. Obrigado, Paulo. Bom, nós temos, então, até agora 5 inscritos. Obviamente, os familiares, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade também, tá? Eu pediria objetividade para que mais pessoas pudessem também se manifestar. Então, eu passo a palavra, vamos fazer do lado de cá e depois do lado de cá, à esquerda e depois à direita. Então, a Sônia Rolim, por gentileza. Inicialmente, eu quero deixar meu abraço emocionado a todos os familiares dos acadêmicos que foram hoje aqui homenageados com muita saudade. Um grande abraço em meu nome. Eu gostaria de falar um pouquinho do professor Vilmes Roberto Teixeira. Professor Vilmes Roberto Renata, ele foi meu professor. Ele foi meu professor na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes. Eu fui primeira turma. Ele tinha um carinho muito grande por nós. Eu trabalhei a parte de colposcopia, eu aprendi com o professor Vilmes. Ele me convidou, eu era uma aluna razoavelmente boa, ele me convidou e todo sábado eu fiz o meu curso com ele lá. Eu aprendia com ele na prática. Além disso, o professor Vilmes, ele despertou em nós um desejo tão grande pela medicina legal que 3 grandes médicos legistas hoje atuantes aqui no Brasil foram crias dele, crias do seu pai, certo? Então, isso eu falo e muito feliz fiquei também que no Tratado de Ginecologia da Febrasgo, do antigo professor Hans Raube, ele me convidou para falar sobre estupro. E quem me ajudou a fazer todo esse capítulo, que lá está, é um dos primeiros que eu publiquei na minha vida acadêmica, foi o professor Vilmes. Então, eu queria deixar para vocês o meu abraço. Eu estou aqui, ele foi uma pedrinha, né?
um grande incentivador, me fez estudar muito medicina legal. Então, eu agradeço muito a presença de vocês e parabenizo pelo pai que vocês tiveram, que foi um exemplo. Muito obrigada. Obrigado, Sônia. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao nosso eterno presidente, José Luiz Gomes do Amaral, que faça suas considerações. Muitíssimo obrigado. Nessa sessão saudade, penso que vale a pena nós pensarmos no ponto onde estamos, refletirmos um pouco sobre aonde chegamos. Nós só chegamos aqui, estivemos assim bem iluminado o caminho por todos os ilustres predecessores que aqui foram lembrados. Descrever os nossos próceres é algo muito difícil, é algo que exige muitas qualidades. Talvez, entre elas, a gente pudesse lembrar a sensibilidade e o equilíbrio, escolher como e o que lembrar da vida tão profícua de pessoas tão ilustres. Portanto, eu aqui gostaria de reverenciar profundamente o Sidney Glina, o Paulo Pego, o Antônio Carlos Pompeu e o Sérgio Libonati, pelo prazer que nos proporcionaram hoje lembrar colegas tão queridos e tão ilustres. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Luiz. Agora, o nosso acadêmico, Juarez Moraes Avelar, por favor, Juarez, suas considerações. Boa tarde a todos. Reforçando o que o doutor Hélio mencionou, eu tive ontem o privilégio e a honra de representar a nossa academia lá na posse do doutor Quilit, que teve que sair agora, se ausentar. Foi uma solenidade muito bonita, muito concorrida e muito calorosa. Um ambiente muito agradável, né? Então, a nossa academia de Letras, que eu tenho o privilégio de presidir, e a Academia Campinense de Letras, faz um elo muito importante. Eu queria dar duas palavrinhas. A primeira é alusiva ao professor José Carlos de Souza Trindade, que eu vi na biografia dele aqui, que nasceu em Alegrete, né? Eu tive o privilégio de passar por Alegrete. Eu fui a Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul, servi no Projeto Rodon, naquela época, em julho de 68, então passei por Alegrete, só uma questão de curiosidade. Agora, a minha palavrinha com mais intensidade, com mais afeto, é para a nossa querida psicóloga Renata e o doutor Roberto, é que eu sou cirurgião plástico e dediquei muito a minha vida à cirurgia de reconstrução de orelha. E o seu pai, ele fez um trabalho muito interessante, que eu tenho uma fotografia do personagem que ele mencionou, o Mengele, que ele faleceu em 87. Então, eu tenho uma fotografia que saiu na Folha de São Paulo naquela época, que reflete a fotografia do Mengele durante a Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e do lado uma fotografia dele alguns meses antes de falecer. A minha observação é que eu tenho como referência essas fotografias, porque a orelha dele, eu sou cirurgião plástico dedicado à cirurgia de orelha, a orelha do Mengele foi os órgãos de identificação, que naquela época não fazia DNA aqui no Brasil, então a orelha foi um dos órgãos que o seu pai encontrou para confirmar que realmente tinha uma grande possibilidade de ser ele. Então, eu tenho essa fotografia do jornal até hoje, eu dou em minhas aulas, publiquei em alguns dos meus livros. Então, é uma curiosidade muito grande e um prazer enorme estar com vocês aqui, dizer que eu conheci o professor Vilma de nome, mas não tive a oportunidade de ter um contato direto e dar esse relato da importância que ele teve na minha preocupação e na minha pesquisa de cirurgia de orelha como órgão de identificação. Cada um de nós temos, em cada órgão ele identifica, mas de maneira especial a orelha, né? Eu posso dizer com muita facilidade se aquela pessoa tem a tendência artística ou não tem tendência artística, tem uma série de qualidades pessoais da natureza psicológica pela orelha. E o seu pai
eu trouxe essa contribuição. Eu gostaria de mais ter um livro do seu pai, porque reflete exatamente o que eu falei a vida toda, desde que o Beguedes faleceu, faz parte das minhas aulas. Tá bom? Muito obrigado. Foi um prazer, Jorge. Obrigado, Juarez. Obrigado. Com a palavra agora o Roberto, por favor. Obrigado também da presença e dos comentários. Eu que agradeço muito estar aqui, né, com tantas pessoas ilustres na área da medicina, representando a Renata, o Ricardo. A gente ainda é muito sensibilizado pelo falecimento do meu pai. Contente de ver meu professor Osmar Monte, querido professor, saber da história da Sônia também. A gente está bem sensibilizado, mas é interessante falar algumas coisas do professor Vilmes, meu pai, que ele sempre teve muito dom artístico, né? Então, desde a época do Bandeirantes, já desenhava com as duas mãos. E durante, deve lembrar bem isso, Sônia, ele mandava para os alunos lá do OMC, de medicina, ele desenhava na apostilinha dele todos os desenhos em relação à medicina legal. E eu ainda não tinha entrado na faculdade quando aconteceu o caso do Mengele. E a gente se mobilizou todos e foi para... E eu fui ao IML São Paulo. E foi muito interessante porque começou aquele fuzuê e todos os médicos que tinham várias equipes, uma equipe dos judeus, né, que representando Israel, do Centro Simon Wiesenthal de calças judeus, tinha uma equipe da Alemanha e tinha uma equipe americana, e eles só queriam que a condução do caso fosse se meu pai estivesse coordenando. Tamanho já era o reconhecimento internacional do meu pai naquela época, inclusive na área de ginecologia, os trabalhos da libidocência em colposcopia, de identificação, né, de lesões no colo do útero de criminosos sexuais, na área de várias áreas, na minha área de pediatria, eu como pediatra, eu sou assistente do Itaci desde a fundação lá no Instituto da Criança, né, na USP. Ele trouxe para o Brasil a identificação, né, da síndrome do bebê espancado com as lesões características. Também fez um trabalho publicado no mundo inteiro sobre o tamanho do forame magno, para ele mesmo estudou o tamanho em homens e mulheres para identificar a diferença de sexo, e o trabalho principal, que foi essa coordenação da identificação do Joseph Mengele. Mas ele era uma pessoa também muito carinhosa, né? Gostava muito de bichos. Todo mundo lá em casa tem muito gato, cachorro, e ele gostava muito de poesia. E desde que minha mãe faleceu, os filhos ficaram muito próximos, porque, como também foi explicado, a partida da minha mãe foi metade do partido do meu pai. E toda quarta-feira eu dormia com ele, eu prometi para ele. E a gente recitava poesia, recitava inúmeros poetas que ele gostava. Mas eu vou contar uma coisinha rápida, né? A título da aposentadoria do meu chefe, o professor Vicente Oddoni. Querido professor Vicente Oddoni, gosta muito do meu pai, né? Ficou muito sensibilizado também. E 2 anos depois da partida da minha mãe, ele chamou meu pai, já com 87 anos, para dar uma aula lá no Instituto da Criança, onde eu trabalho, e onde eu fiz meu doutorado também. E ele foi dar aula de gravatinha, e como o professor Vicente é um palmeirense roxo, então ele fez uma apresentação super bonita, começou com o título, né, o famoso título que não foi título do Palmeiras, e ele deu uma aula contando toda a história da vida dele, em todos esses campos diferentes, tudo que foi a vida dele. E a aula lá na reunião do Instituto da Criança, ela tem que durar 1 hora. Só que já tinham passado 1h20, até o professor Wenis Tanuri falou, não, pode continuar, porque as aulas dele eram um show, né? E aí, quando acabou a aula, uma super colega minha lá da área, que eu sou da Onco, mas é da Reumato, uma fofa, ela foi lá e chegou assim, acabou a aula assim, isso é uma brinca, meu pai era muito brincalhão. E ela falou, professor Vilmes, que aula, que espetáculo de aula. Eu queria ter 10% da sua capacidade para dar aula. E ele imediatamente falou, mas para que tanto, minha filha? É só uma passagem dele, falou brincando, lógico, né? Mas só uma passagem para contar. Então, ó, a gente está sensibilizado, tem professores aqui, professor Baraca, só professores maravilhosos que a gente estudou, a gente, né, aprendeu a estudar medicina, é uma honra. O convite de chamar a Renata, e a gente representando meu pai, a Renata é uma querida, sempre resolveu toda a parte nossa depois do falecimento da mamãe também.
E falar que a gente está de coração aqui, foi um convite. Agradecer muito ao doutor Sérgio, amigo do meu amigo Luiz Tabelião, a todos. Uma honra estar aqui e de coração mesmo. A família Plaza Teixeira agradece esse honroso convite, não só pelo meu pai, mas para tantas pessoas com homenagens tão bonitas feitas. Obrigado de coração. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. A honra é toda nossa. José Carlos Souza Trindade Filho, por favor. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Hélio Begliomini, presidente aí da Academia Paulista de Medicina. Eu queria primeiro dizer que meu pai deve estar rindo, para esses meus filhos sempre estão atrasados, né? Os netos também. Então, eu peço mil desculpas. A gente que é do interior esquece de São Paulo que qualquer engarrafamento, você pega 2, 3 engarrafamentos nas avenidas principais, acabou o dia. Então, mil desculpas pelo atraso nosso aqui. Mas eu preciso dizer da honra e satisfação de estar aqui. Quando o professor Pompeu me ligou, eu fiquei muito emocionado. Eu queria dizer algumas palavras. Meu pai e minha mãe, eles amavam aqui a academia. Eles tinham, assim, você vê, quando eles foram convidados, quando eles foram aceitos, porque aqui não é só ser aceito, você precisa ser convidado, reconhecimento. Isso foi muito importante para eles na vida acadêmica deles. Então, vocês significaram muito, não só pela indicação, pela aceitação e pela parceria com que vocês trataram meu pai e minha mãe. Então, isso foi muito importante para eles naquele momento da vida acadêmica deles. Que dizer aqui, eu gostaria muito de falar algumas palavras, agradecer ao professor Pompeu, queria dizer para o professor Pompeu, né? Meu pai tinha uma admiração pelo senhor, o senhor era realmente uma pessoa que foi seu primeiro aluno, da primeira turma, de um desafio enorme, que foi sair da USP e ir para Botucatu, e o pessoal dizia que ele era maluco, né? Ele, inclusive, maluco por levar minha mãe, sair de São Paulo e ir para Botucatu, uma cidadezinha no meio do nada, para fazer uma faculdade e desenvolver um sonho. Então, sem dúvida nenhuma, quando o seu sucesso, o sucesso de todos os colegas da primeira turma e das turmas que vieram depois, sempre reforçou nele a ideia de que, sem dúvida nenhuma, o trabalho dele foi bem feito. Então, senhor Pompeu, perdão se eu não pude estar aqui, vou assistir com certeza, né, e vou poder ver a sua emoção, porque eu conheço o senhor Sidney Neglina e o Hélio também, né? O Hélio, meu pai, quando entrou na sociedade, conheceu um jovem urologista que era um jovem escritor urologista. Então, Hélio, ele tinha também muita admiração por você e pelo Sidney, porque vocês acho que trabalharam juntos em várias diretorias, o Sidney que veio a ser nosso presidente, o nosso presidente aqui da SBU, ele também tinha muita admiração pelo trabalho que vocês faziam pela sociedade. Então, muito obrigado aqui pela homenagem ao meu pai. Né? Ele está muito feliz lá, meu pai, minha mãe. Ana, muito obrigado por ter vindo aqui, muito obrigado mesmo. E obrigado a todos por essa oportunidade aqui de, né, poder reverenciar o trabalho, a existência, né, das pessoas, para que elas não sejam esquecidas. Muito obrigado e bom evento a todos e boa sucesso. Nós que agradecemos, José. Nós que agradecemos. Agora, passo a palavra agora ao Marcos Marques, por favor. Boa tarde a todos. Mais uma vez, agradeço a homenagem que está sendo feita para o meu pai. E eu sou dos filhos o que nunca quis fazer medicina. Eu teria tantas histórias para contar do meu pai aqui que vocês ficariam até 6 horas da tarde ouvindo e não daria. E justamente essas tantas histórias que me fez ter inicialmente uma ojeriza à medicina, porque meu pai foi um dedicado à profissão, foi uma pessoa extremamente dedicada e eu senti um pouco a ausência dele em casa, ou muita ausência. Por isso que eu falava que eu não queria fazer medicina, né? Uma história engraçada foi que, na época do transplante, vieram nos entrevistar em casa, a época dos militares era muito família, então vieram nos entrevistar em casa e perguntaram o que cada um dos filhos queria ser. Meu irmão mais novo, Otávio, queria ser químico, tinha ganhado um joguinho de química, meu pai sempre entusiasmando a gente pela ciência, né? E ele falou que ia ser químico. Virou biólogo, eu também sou biólogo antes de médico, né? Ele foi meu calouro. A minha irmã queria fazer medicina, mas meu pai sempre foi muito exigente com relação à faculdade. Ele era da USP, ele achava que tinha que ser USP. Depois ele mudou, mas ela não conseguiu entrar, porque ela ficava muito nervosa nos exames e acabou não fazendo. Foi uma tristeza, que eu tenho certeza que ele carregou essa tristeza com ele, de ser muito exigente com a gente. E eu, mais velho, depois dos 30 anos, fui fazer medicina. Como eu disse, eu teria muitas histórias para contar, mas vai se arrastar. Então, eu vou falar só 2. Uma recentemente e a do passado que me marcou. O transplante de coração foi um marco, como foi dito aqui, na história da medicina no Brasil.
E meu pai foi o momento dele, vendo alguns trabalhos de um americano chamado Shumway, tá? Chegou para o Zerbini e falou: chefe, vamos fazer transplante? E o Zerbini falou: vai lá fazer os estudos, vai lá fazer. E ele começou a fazer a pesquisa, operando um número enorme de cães. Nós tivemos a oportunidade de fazer, não sei se aqui todos sabem a história, alguns talvez saibam, outros não, mas nós tivemos a oportunidade de fazer o primeiro transplante do mundo, 6 meses antes de Barnard fazer. Barnard, grande cirurgião, mas foi esperto. Ele foi aprender com o Shumway na América e correu na África do Sul e fez o primeiro transplante. E nós tivemos a oportunidade. Meu pai abriu uma paciente, eu costumo falar que era um brocotoma, que tinha, naquela época nós só tínhamos raio-x, não tinha tomografia, não tinha ressonância, e ele viu uma imagem, a paciente apresentava um quadro cardiológico, e ele abriu lá numa segunda-feira e viu que era um tumor irressecável. Falou: essa é uma candidata para transplante. Na sexta-feira, no plantão dele, apareceu um rapaz jovem, TCE grave, perda de massa encefálica, e ele falou: doador. Chegou para a família e falou que o menino estava com morte cefálica, que não tinha muito o que fazer, e que nem os aparelhos iam sustentar muito tempo. E falou: olha, o que eu falei até agora para vocês, eu já falei muitas vezes, infelizmente. Agora, o que eu vou falar daqui para frente, eu nunca fiz. Aí ele chegou e falou: olha, como eu disse, ele não tem como salvar seu filho, mas parte dele pode viver em outra pessoa. A maneira que ele colocou de uma maneira tão bonita que a família ouviu isso e falou: não, a gente doa o órgão. Né? Mas meu pai não fez o transplante naquele momento, podia ter feito, porque ele dominava a técnica. Ele esperou para conversar de manhã, na reunião da clínica de cirurgia sobre os casos graves. Quando perguntaram sobre começaram a comentar os casos, se colocou o caso daquela senhora, que ele havia aberto. E aí perguntaram: propostas. Meu pai, transplante de coração. Foi um zoom na sala, todo mundo sabia que estava sendo desenvolvida a técnica. E o chefe da clínica falou: olha, Euclides Zerbini já falou para a gente, você está aí, bem avançado, quantos cães você já operou? Meu pai falou: 200. Ele era perfeccionista. Meu pai era perfeccionista. Né? E tinha feito muitas vezes. E quantos cães você deixou vivo desses aí? Quanto tempo eles ficaram vivos? Meu pai disse: nenhum. Como assim nenhum? Ele falou: não, o seguinte, é que essa história não está no livro, a história eu sei. É que eu opero, faço o transplante, faço o coração do animal bater novamente, o cachorro fica algumas horas vivo, eu vou embora depois e eu não gosto de deixar o animal sofrendo. Então, eu sacrifico. Se nós tivéssemos um técnico de laboratório aqui, um técnico lá na experimental para cuidar do cão, eu deixaria, mas eu não acho necessário. E esse foi um motivo verdadeiro que a gente não fez o primeiro transplante, porque aí a clínica falou: não, vamos esperar, vamos preparar mais, vamos deixar os animais vivos, vamos fazer a ablação da parte nervosa tal, do coração para o animal. Tanto que a fotografia que foi mostrada aqui, que estou eu, minha irmã e meu irmão, é com um cachorro com 2 corações que tinha feito a ablação, né, da parte. Então, para complementar a história, ficar bacana, alguns meses depois o Barnard veio no Brasil. Nós não fizemos transplante, perdemos a oportunidade, o Barnard veio ao Brasil. E o Barnard do Brasil fez uma palestra, e nessa palestra perguntaram para ele, tá? Quantos cães ele tinha feito? E o Barnard falou 20, 30 cães, alguma coisa assim. Né? Quantos ele deixou vivo? Era a pergunta que não queria calar. Ele falou: não deixei vivo nenhum. E todo mundo ficou assim, né? Poxa, perdemos a oportunidade. Ele falou: eu só queria ver, os Barnard falou: eu só queria ver se o cachorro sobrevivia, depois de um tempo eu sacrificava. Então, por um detalhe pequeno, a gente deixou de ser pioneiro no transplante, o primeiro transplante de coração do mundo. Né? Então, às vezes, a gente precisa de arrojo na medicina. Meu pai tinha muito arrojo, mas dessa vez ele quis respeitar e esperou um pouco. Então, essa história é uma história que ficou aí, talvez vire lenda, mas é a história verdadeira que eu conheço, contada pelos lábios do meu próprio pai. Essa é uma história, a primeira. A última, para não contar um monte de histórias, um colega me chamou no mês passado, final do mês passado, falou: Marcão, estou num congresso de cirurgia, falaram do teu pai agora há pouco aqui. Eu falei: fala, Jean, o que foi? Não, senta. Para, Jean, que senta. Não, senta aí. Porque o que falaram é muito legal e é muito emocionante. E estava uma mesa discutindo e todos da mesa fizeram que sim e alguns até comentaram. Falei: tá, Jean, o que é? Ele falou: olha, disseram que o teu pai foi o Pelé da cirurgia no Brasil. Quem viu meu pai operar, a habilidade que ele tinha no centro cirúrgico, se encantava de ver ele operando.
Eu vi aquilo, eu falava, ele fazia mais rápido qualquer ponto que os meus olhos podiam acompanhar. Era impressionante. Então, eu quero deixar essa mensagem aqui, bacana, dessa dedicação dele, que os jovens que vão ouvir isso um dia façam o que ele fez, que fez com que o filho até tivesse distanciamento da medicina até não adiantar. Eu tive que seguir a carreira dele mais tarde, com quase 30 anos eu fui fazer medicina. Não sou da USP, sou da Santa Casa de São Paulo, por orientação dele, inclusive. Falou, Marco, você quer ir embora para o interior? Eu fui para Santa Catarina, esse é o motivo de ter chegado tarde. Infelizmente, peguei muito trânsito na estrada e não pude chegar. Sou da Santa Casa de São Paulo e fui morar em Santa Catarina. Fugir dessa loucura que vocês vivem aqui. Né? Tá bom? Gente, obrigado pela oportunidade de falar e deixar isso gravado aqui, essas duas historinhas curtas do meu pai aqui. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado. Meus amigos, para encerrar, eu queria também dar alguns rápidos depoimentos. Eu não conheci todos, né? Mas todos estavam, quando faleceram, estavam em dia com os compromissos acadêmicos, todos. Não conheci o Marcelo Marcondes Machado, bem falado pelo Sidney Glina, mas em relação ao doutor Wilmes, também que não conheci pessoalmente, olha só que delicadeza da parte dele. Eu, quando assumi a presidência, há 2 anos, pelo menos umas 2 ou 3 vezes, ele recebia as notificações das tertúlias, e 2 ou 3 vezes ele mandou um e-mail para mim, dizendo o seguinte, olha, eu peço desculpas por não poder aparecer na tertúlia, porque eu moro em Mogi das Cruzes, e eu tenho muita idade, eu não vou poder estar aí. Então, ele umas 3 vezes se justificou pela ausência dele na tertúlia. É o que eu guardo dele, dessa delicadeza de atenção. O Euclides Marques, eu tive o privilégio na faculdade de conhecê-lo, era acadêmico, e ele dava plantão no pronto-socorro, e realmente era um ser iluminado. Né? Além de tudo que você já falou, ele tinha uma cabeça fora do tempo. Realmente era um ser iluminado e com uma vontade muito grande de ensinar. Isso foi o que eu guardo da pessoa do Dr. Euclides Marques. E o querido José Carlos Souza Trindade, eu tive o privilégio de ajudá-lo quando ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Urologia aqui de São Paulo. Eu compus a diretoria dele na qualidade de editor do boletim da urologia, e ele era uma pessoa também, além de muito competente, muito simples. Né? Ele na época já era, acho que, pró-reitor da universidade, mas era uma pessoa muito simples, né? E fez muito pela urologia do Brasil. Inclusive, foi ele que conseguiu uma sede nova na ocasião para a seccional de São Paulo, que a nossa sede era muito acanhada na Rua Augusta, ele passou por uma outra sede, hoje, obviamente, está em outro lugar, mas ele, embora morasse no interior, ele estava sempre presente aqui em São Paulo. Né? E uma coisa também que me chamou muita atenção, veja a delicadeza do seu pai. Quem entrou primeiro na academia foi sua mãe brilhante, a Cleide. E ele não queria concorrer à vaga na academia porque achava que não era muito ético o fato da mãe dele, da esposa dele ser acadêmica e ele estar concorrendo junto com ela, quer dizer, não junto com ela, mas ombreando junto com ela uma vaga aqui. Ele achava que existia, que não era muito legal. Então, precisou, eu, inclusive, tentar convencê-lo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que ambos tinham um brilho próprio, e aí, com muito custo, ele acabou concorrendo, acabou vencendo a eleição, e eu tive na posse dele, que foi no interior, foi em Botucatu, e foi na gestão do querido Afonso Meira, que eu também ajudei na diretoria aqui. Então, esses são os detalhes que eu queria mencionar dos 3 que eu tive contato, né? E essa sessão vai ficar para saudades também, porque foi de muito enlevo, e não só pelos palestrantes, como também pelos familiares que aqui se encontram. Muito obrigado pela presença. Como eu disse, daqui a uns 3 dias, esse momento vai estar no site da academia e poderá ser visto quantas vezes quiserem.
Muito obrigado pela presença e todos convidados e convocados para o dia 12 de março, quando teremos a palestra do acadêmico Hermann Greenfeld, Alcoolismo e Síndrome Alcoólica Fetal. Muito obrigado pela presença, um bom final de fevereiro e até dia 7 de março, na Faculdade de Direito da USP e à noite no Clube Paulistano. Muito obrigado.